Realmente estou muito feliz com o convite. Preparei o material com muito carinho para a nossa conversa da noite. Tá? Eu inicio com os cumprimentos de praxe e vou pedir licença para quebrar o protocolo, para cumprimentar todos os funcionários aqui da casa, todos os professores, mas fazê-lo na pessoa do professor André Augustinho, que infelizmente não pôde estar presente, sofreu um pequeno acidente, e gostaria inclusive de pedir a todos que o incluam nas suas orações diárias, pedindo pelo seu pronto restabelecimento. Eu cumprimento também todos os alunos do curso de Direito. Novamente vou quebrar o protocolo, pedir licença ao Tiago, para fazê-lo na pessoa, para cumprimentar, agora sim, para cumprimentar vocês, alunos, os senhores, na pessoa da vice-presidente do Diretório Acadêmico, a Manoel. E aproveitando para estender meus agradecimentos a todos os membros do Diretório Acadêmico, que me trataram com o maior carinho, com a maior atenção. Tudo bem, né? E realmente eles foram muito atenciosos comigo, né? Então, quase fazendo eu acreditar que sou importante, né? Quase. Bom, vocês estão com o sumário aí, né? Na verdade, quando eu fui convidado, me disseram que a palestra era das 19 às 21, né? Então, eu preparei 2 horas de fala. Mas eu tive o bom senso de indagar o professor Anderson, hoje de manhã, e ele me puxou para a realidade e disse que se eu estendesse 60 minutos, que eu iria me arrepender amargamente, né? Então, depois de uma admoestação tão generosa, eu resolvi adequar aqui o tempo. Bom, então vamos iniciar agora, sem mais delongas, mas não sem antes, vocês desculpem, eu não estou muito habituado com o microfone, mas não sem antes invocar a proteção divina para todos nós, para a noite de hoje. Bom, vocês vão ver no material, só uma introdução muito rápida. Eu não vou conseguir tratar todos os temas que eu trouxe no sumário, pelo menos não com a profundidade que a gente gostaria. Então, o primeiro QR Code aí são algumas publicações de minha autoria. Quem tiver interesse em se aprofundar, pode baixar o material. Eu não vou deixar muito tempo disponível, porque tem uma cartilha, né, alguns materiais que são internos do cartório. Mas vocês fiquem à vontade para baixar, não tem burocracia nenhuma, obviamente gratuitamente, né? Bom, então, agora sim, começando pela parte histórica, né? Eu preparei um histórico longo, mas eu vou pular e vou entrar direto na Antiguidade Romana. Por que é importante esse histórico? Porque algumas pessoas acham que cartório só existe no Brasil. E não é verdade. Os cartórios existem no mundo inteiro e desde a Antiguidade, né? A gente admite que a escrita foi inventada pelos sumérios quase 4.000 anos atrás. Eles escreviam em tábuas de argila. Mais ou menos nesse período também a escrita surgiu no Egito, né? Os famosos hieróglifos, né? O povo hebreu também dominava a escrita, né? Os egípcios escreviam no papiro, né? Que é um suporte muito mais eficaz, feito de uma planta que dá lá no Rio Nilo. E todos esses povos tiveram notários, né? Tiveram a figura do tabelião, que era obviamente rudimentar, era um terceiro responsável por lavrar documentos a pedido das partes, e num primeiro momento ele era quase um secretário dos reis, dos imperadores, né? Eles ainda não tinham a fé pública. Mas nós vamos ver na nossa conversa que sempre houve a necessidade de um terceiro que merecesse a fidúcia das partes, alguém em quem as partes confiassem para lavrar esses atos, para pré-constituir provas, e esse terceiro que, avançando na história, ele iria também merecer a confiança do próprio Estado, né? Que a gente chama de fé pública. Bom, mas os notários, então agora já entrando na Antiguidade Romana, né? Vocês sabem melhor do que eu, vocês estão com o vestibular mais fresco, né? Quem aqui está no primeiro semestre, segundo semestre? Então, vocês sabem melhor que eu, a Antiguidade Clássica a gente admite que ela começou no século VIII a.C., né?
com a publicação das obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia, né, que trata da Guerra de Troia, e ela termina com a queda do Império Romano Ocidental, 476 d.C. E Roma foi fundada, segundo a lenda, né, por dois irmãos órfãos, que foram criados por uma louca, né, Rômulo e Remo. Rômulo matou o irmão e passou para a história como o primeiro rei de Roma. Isso aproximadamente 750 anos antes de Cristo. É o período da monarquia, né? É um período relativamente breve, ele vai durar mais ou menos até o ano 500, quando começa a República. E nessa fase preliminar, assim, mais arcaica, não havia figura do tabelião. A palavra do cidadão romano tinha fé pública, né? Claro que isso não deu muito certo por muito tempo. Logo eles avançaram para a prova testemunhal, e aí tinha umas regrinhas lá, 5 testemunhos faziam prova com presunção absoluta de veracidade, o juiz não podia julgar contra, né? Quem aqui já estudou processo civil vai lembrar da famosa teoria da prova tarifada, né? Depois a gente avança, né, para íntima convicção, presente até hoje no nosso ordenamento, né, no tribunal do júri. O jurado julga com íntima convicção, enquanto o juiz tem que motivar. Mas isso também não deu certo muito tempo, porque se o autor juntasse 5 testemunhas e o réu juntasse 5, está aí o problema posto. Eu me lembro das minhas aulas de direito, eu tive um professor, certamente os professores aqui o conhecem, né, doutor Antônio Saldanha, que hoje está no STJ. Ele falava assim: você pega aquele processo complicado, aí você marca audiência para tentar resolver, aí entra a testemunha do autor, mente pra caramba, aí entra do réu, mente mais ainda, aí você sai mais confuso da audiência do que você entrou, né? Então vocês vejam que vai se colocando a necessidade de se pré-constituir uma prova. Só para vocês, a título de exemplo, se vocês quiserem saber como funcionava a produção da prova testemunhal nessa primeira fase da evolução do direito romano, era assim: eu vou comprar aqui terras do professor Gustavo. Então a gente chamava 3 crianças. Por que crianças, né? Porque a probabilidade delas sobreviverem a nós e poder confirmar aquele negócio no futuro era maior, né? Então a gente chamava as crianças, explicava sucintamente o negócio, né? Ó, estou comprando essas terras aqui, estou pagando X denários, professor Gustavo, o senhor recebeu? Recebi. Entenderam? Sim. Então, elas repetiam. Assim que elas repetiam, elas levavam uma bofetada bem forte no rosto, cada uma delas, para não esquecer. Vocês vejam que falta fazia um tabelião na Roma Antiga. Bom, avançando, né, o ano 500 começa a República, né, vai até mais ou menos o ano 20 a.C., quando Júlio César, né, de quem eu sou um grande admirador, finca ali as bases do Império, né? Ele é assassinado antes de ser imperador, muito embora ele já tivesse sido declarado ditador perpétuo de Roma. Mas o filho dele, Otávio Augusto, consegue centralizar o poder e passa a ser o primeiro imperador de Roma, né? Filho adotivo, na verdade ele era sobrinho neto de Júlio César. E aí o Império tem o ápice, né? A Roma Antiga tem o ápice no Império, e por volta ali do ano 395, vocês já vão entender porque que eu estou falando isso, tá? Vocês vieram aqui o vídeo de cartório, né? Mas uma introdução para a gente pegar as bases. E aí, mais ou menos nessa época, o Império se divide em Império Romano Ocidental, capital em Roma, e o Império Romano Oriental, cuja capital é em Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. E aí vai até o declínio do Império Romano Oriental em 476 d.C., quando um oficial romano de origem germânica chamado Flávio Odoacro dá um golpe no imperador, o Rômulo, que por sua vez também já era um golpista, né? Era uma confusão esse período, não vou entrar em detalhes, mas o fato é que Odoacro passa para a história como o primeiro rei de Roma e está encerrado ali a Antiguidade Clássica, e a gente avança para a Idade Média. Então vocês vejam que é um período muito longo, né? 750 anos antes de Cristo até 476. Aí o Flávio Odoacro também é assassinado por um outro, um godo, né? Os bárbaros. Vocês lembram do filme do Gladiador? Aquela primeira cena são os romanos lutando contra os bárbaros.
Os bárbaros sempre causaram problemas para o Império Romano, e esse rei godo, chamado Flávio também, Flávio Odorico, ele dá um golpe lá e passa a reinar na região. Mas, nesse período, o Odorico não perde por esperar, porque bem nessa época está acontecendo um negócio sensacional no Império Romano Oriental, né? Estou vendo que vocês estão muito interessados em saber o que está acontecendo lá. Eu já adianto que é algo que vai mudar a história do direito do mundo ocidental, assim, para sempre, né? Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Antes, vamos ver quem são os antepassados do notário na Roma Antiga. A gente tem, está aí no resuminho de vocês, né, no sumário, os notários, que eram taquígrafos, na verdade. Eles não eram propriamente tabeliães, eles eram taquígrafos. Se vocês olharem no dicionário, taquigrafia, está escrito lá, uma forma de escrita abreviada rápida. Então, por quê? Porque eles eram secretários das autoridades. Então, eles tinham que escrever tudo muito rápido para poder não perder nada do que estava sendo falado. A gente vê isso, quem já assistiu uma audiência, tem lá o secretário do juiz, ele faz esse papel de um taquígrafo, ele digita tudo que está se passando na audiência, né? Filme americano também, quando tem aquelas reuniões de advogados para fazer um acordo, né? Tem sempre uma senhorinha com uma maquininha pequenininha assim, é a taquígrafa, né? Tinham os argentários, vou falar rapidinho, eles eram os agiotas, né? Os banqueiros. Eles lavravam contratos de mútuo e registravam esses contratos de mútuo nos seus arquivos para controle, né, dos empréstimos, né? Também tinha os tabulari, esses eram 1001 utilidades, eles eram fiscais de impostos, eles também eram responsáveis pela inventariança do patrimônio público, eles podiam lavrar testamentos, eles eram responsáveis pelo censo e eles também eram responsáveis pelo registro de nascimento. Então, eles eram os antepassados do atual oficial de registro civil das pessoas naturais. E, por fim, os tabeliones, que eram aqueles que mais se aproximavam do tabelião moderno, que eram os que lavravam os atos particulares a pedido das partes. Mas notem que há meio que uma bagunça, assim, não tem uma organização, isso era uma coisa assim, mais ou menos desorganizada, né? Não era uma carreira, né? Mas vocês lembram que eu falei que ali no ano 500 e pouquinho estava acontecendo um negócio legal lá no Império Romano Oriental? O que estava acontecendo lá? Estava chegando ao poder Justiniano I, também conhecido como Justiniano o Grande. Caramba, eu era jovem aqui, ó. Era bonito, essa aqui é a minha lua de mel. Você vê o que o casamento faz com a pessoa, né? Ainda bem que a minha esposa já foi embora, eu posso falar. Mas Justiniano o Grande chegou ao poder, e o que ele fez? Por que ele é tão sensacional? Ele unificou o Império Romano Oriental com o Ocidental. Então ele passou a ser o imperador de Roma, ponto. E ele notou o quê? Que para governar o Império, ele precisava de uma uniformidade de legislação. Então, o que ele fez? Ele contratou uma equipe de notáveis e fez a compilação de toda a legislação, toda a tradição jurídica romana, desde dos primórdios. Isso se chama, esse compilado se chama digesto, né? Que é a compilação do trabalho dos jurisconsultos, né? Digesto em latim, pandectas em grego. Vocês já ouviram falar disso provavelmente na introdução ao estudo do direito. Também houve nesse trabalho dele os códex, que eram a reunião das constituições imperiais, que eram os decretos dos imperadores, né? Roma teve vários imperadores. Então ele juntou isso tudo, pegou o que havia de melhor e deu vigência a isso, né? Também havia as institutas, que era um manual de introdução ao estudo do direito, né? Para quem queria enveredar pela área jurídica. E, finalmente, as novelas de novo, né? Porque era a legislação que o próprio Justiniano publicou. E isso nós estamos falando aqui do ano 540, por aí, né? 530. 1000 anos depois, esse conjunto de obras ganhou o famoso nome que a gente conhece até hoje, Corpus Iuris Civilis, né? Que foi a base do direito civil
ocidental influenciou muito, inclusive, o nosso direito aqui brasileiro, né? De uma forma indireta, né? Ele influenciou as ordenações manuelinas aqui da Península Ibérica, né? Portugal, Espanha, e aí nós somos colonizados pelos portugueses, então a gente pegou essa tradição, então o nosso direito, a gente pode dizer que ele é fruto do direito romano. Por que eu disse isso mesmo? Eu estou fugindo um pouco do tema aqui, porque eu ainda estou com 2 horas na cabeça, mas você não precisa ficar preocupado, senão que eu vou cumprir aqui o tempo regulamentar. Porque o Justiniano, ele regulamentou a profissão de notário. Então, o que ele fez? Primeiro, requisitos para ser um tabelião, amplo conhecimento jurídico. Ele também criou a circunscrição territorial do notário, que vige até hoje, né? Eu sou tabelião em Tremembé, eu não posso vir aqui em Taubaté lavrar uma escritura. O colega de Taubaté não pode ir a São José dos Campos. E assim por diante. Muito embora haja o princípio da livre escolha do notário. Então, se eu comprar um imóvel aqui em Taubaté e eu quiser passar a escritura em Manaus, eu posso ir lá, passar lá, mas o notário não pode vir aqui. Então, isso foi a criação de Justiniano. Ele também obrigou os tabeliães a aporem, além da assinatura, o seu sinal público em todos os atos que eles lavravam, para poder dificultar fraudes, né? E isso deu origem primeiro ao carimbo aqui, depois o selo, papel de segurança, e agora a gente está caminhando para que tudo haja o selo digital. Então a conferência via aqueles QR codezinhos que tem nas escrituras, nos documentos. Bom, encerramos aqui a introdução, vamos entrar num tema que gera um pouco de dúvida até para os profissionais do jurídico, para os profissionais do direito, que é a nomenclatura, né? Então, eu acho que esse é o item 2, quem estiver acompanhando, por favor, se não for, me avisa. Nomenclatura. Os cartórios, se você dividir os cartórios entre cartórios de registro e os demais, os tabelionatos, o cartório de registro, quem que é o titular lá? O oficial de registro ou registrador. E nos cartórios que não praticam registro, nos tabelionatos, seja notas ou protesto, quem que é o titular lá? É o tabelião ou notário, são sinônimos. Onde é que está isso aí no artigo 3º da Lei 8935 de 94. Então, se eu chegar lá em Taubaté, se eu chegar no registro de imóveis de Taubaté para praticar um ato e eu discordar do atendente, e eu falar assim, quero falar com o tabelião, né? O que ele vai falar para mim? Não tem nenhum tabelião aqui, né? Tem uma oficiala. Essa palavra existe, oficiala, que é, por sinal, a doutora Paula, que tem, acho que um dos QR Codes é a entrevista dela, uma entrevista que ela deu no YouTube, muito interessante, nossa oficial de registro de imóveis aqui, primeiro colocada no concurso, né? Eu gostava muito dela, ela é uma sumidade na área, quem for fazer concurso para cartório, espero que vocês se interessem, né? Nós vamos tratar disso a seguir, né? Vai ouvir falar muito dela, né? Eu não gosto mais dela porque ela pegou o meu escrevente preferido, né? Esse cara de pau, inclusive, está aqui hoje, está bem ali, escondidinho, mas eu estou vendo ele. Mas, brincadeira. E a nomenclatura dos cartórios, né? Cartório, serviço registral, serviço notarial, escrivania, tudo isso é a mesma coisa, se refere aos cartórios. Então, aqui em São Paulo, a nomenclatura é um pouco equívoca, porque o nome do cartório dá a impressão que você está falando da pessoa. Então, por exemplo, Taubaté, um cartório de notas, 3º tabelião de notas e protestos de Taubaté. Quem que é o tabelião lá? Esse é o nome do cartório, não é o título da pessoa. 3º tabelião. A tabeliã é a doutora Flávia, por sinal uma excelente tabeliã. Nós temos um grupo aqui dos tabeliães da região, de vez em quando ela me socorre lá, as questões que eu coloco. Muito gentilmente, por sinal. Bom, então, nomenclatura vencemos. Agora, deixa eu controlar o tempo aqui. Começamos 7h30, né? Vamos entrar em tratamento normativo. Os cartórios, assim como o Poder Judiciário, né, a Defensoria Pública, né, o Ministério Público e a Advocacia, mereceu um tratamento constitucional. Esse tratamento foi dado pelo artigo 236 da Constituição. O que fala lá? Concurso público, gestão privada, responsabilidade pessoal, fiscalização pelo Poder Judiciário e remuneração via emolumentos, né?
Então, concurso público não tem mistério, nenhum cartório pode ficar vago mais de 6 meses sem que se abra o concurso. Esse é o artigo mais ignorado da Constituição, porque os concursos começaram dos anos 2000 para cá, né? Mas só um detalhe: gestão privada. O tabelião foi aprovado no concurso, vai na audiência de escolha, escolhe o cartório, recebe a sua nomeação e depois se vira, né? Escolhe o prédio, compra o material, compra os móveis, tudo com o dinheiro dele. Ou aluga, né? No meu caso, eu aluguei no início, né? Instala os sistemas, contrata os funcionários via regime seletista, né? O tabelião, inclusive, infelizmente, né? Ele, apesar de exercer a função pública, ele não tem um cargo público, né? Como o professor Saulo aqui, infelizmente, vamos nos aposentar lá no cartório pelo INSS, né? Mas fazer o quê? Pensem nisso antes de fazer o concurso, né? Por isso que as pessoas perguntam, por que tabelião não aposenta, né? Porque por conta do INSS. Mas, enfim, responsabilidade, né? Responsabilidade pessoal do notário, responsabilidade civil subjetiva, né? Então, qualquer erro que houver no cartório, se houver dolo ou culpa por parte do tabelião, ele vai responder civilmente por isso. Agora tem esse tema 777 do STJ, que fala que a responsabilidade do Estado é objetiva pelos atos do cartório. Então, a parte ela pode processar diretamente o Estado se ela não quiser se preocupar em provar dolo ou culpa, né? Ou ela processa diretamente o Estado, ou ela processa o tabelião. Infelizmente, vocês não podem processar o cartório, porque o cartório não tem personalidade jurídica. Se for o caso, vocês processem diretamente o tabelião, né? Mas, por favor, não façam isso, né? Eu sou tão bacana, vim aqui sexta-feira, né? Podia estar... Deixa eu ver o que eu estaria fazendo agora. Estaria provavelmente fazendo mamadeira, trocando fralda e ouvindo a minha mulher falar que eu não ajudo nada em casa, né? Mas não, eu estou aqui. Então, por favor, não processem a gente. Fiscalização pelo Poder Judiciário, né? Então, o Poder Judiciário que fiscaliza os cartórios. No primeiro nível, um dos juízes da comarca vai ser o juiz corregedor do cartório, né? E também a Corregedoria Geral da Justiça também atua na fiscalização de ofício, diretamente ou via recurso. Mas isso é no exercício da função administrativa atípica, né? E não da função judicial. Portanto, essas decisões podem ser objeto de ação judicial. O que mais? Eu acho que agora faltam emolumentos, né? Mas isso acho que a gente pode pular. Duvido que tenha alguém aqui interessado em saber quanto um tabelião ganha. Não, pode falar? Não, vamos falar. A remuneração dos tabeliões é por emolumentos. Os emolumentos, eles têm eu vou correr um pouquinho, porque eu quero falar com vocês de concurso, tá? Eu vou correr no próximo item, né? Que, segundo os meus colaboradores lá, é o mais chato, que são os cartórios em espécie. Mas os emolumentos, eles têm uma formação múltipla. Ela tem uma parcela do tabelião, um pouco mais da metade, uma parcela do Tribunal de Justiça, uma parcela do Estado, Ministério Público, Instituto de Previdência, né? Então cada uma dessas parcelas tem uma natureza, né? Inclusive santas casas de misericórdia, né? E vocês aí achando que não faziam caridade. Todos vocês que já foram num cartório de notas, vocês contribuíram, fizeram caridade compulsoriamente, contribuindo para as santas casas de misericórdia. E uma parcela, isso é o mais importante aqui da nossa conversa, uma parcela vai para o fundo de repasse do registro civil, né? Gravem isso. Mas quanto ganha o tabelião? Eu não vou falar porque eu sou tímido, né? Mas vocês todos podem pesquisar o faturamento de qualquer cartório do Brasil na internet, isso é público, né? Só digitar aí no Google CNJ espaço Justiça Aberta. E aí vocês conseguem ver lá o faturamento de qualquer cartório. Não olhem entre meio bem, para vocês não ficarem chateados, desanimados, né? Com pena de mim, né? Olhem assim um cartório de registro de imóveis grande, né? Para vocês se animarem a fazer um concurso. Mas por que eu falei que uma parte vai para o fundo de auxílio ao registro civil? O registro civil faz muitos atos gratuitos.
Então, esse fundo, ele compensa os atos gratuitos, né? Certidão de casamento, registro de nascimento, registro de óbito e a primeira certidão são gratuitos para todos, né? Então, esses cartórios têm essas questões, esse fundo é que os reembolsa. Mas o que interessa para a gente aqui é o seguinte: de um modo geral, no interior, no Brasil todo, os cartórios são deficitários, eles dão prejuízo, a maioria. E como é que esses cartórios sobrevivem? Cada estado se vira. Aqui em São Paulo é com esse fundo, uma parcela dos emolumentos que os próprios cartórios suportam. E esse fundo garante aos cartórios deficitários uma renda mínima, não é salário, é a receita. 13 salários mínimos, quase R$20 mil atualmente, de receita. Então, se você passar em último lugar no concurso, você vai pegar um cartório cuja receita mínima garantida é R$20 mil. Esse valor você vai pagar aluguel, pagar funcionário, etc., né? E aí o que sobrar é seu lucro. O senhor me avisa quando faltar 10 minutos? Bom, agora vamos entrar em cartórios em espécie, né? O primeiro cartório aí do nosso sumário é o registro das pessoas, registro civil das pessoas naturais. Sem dúvida, é o cartório mais importante do sistema, né? Vocês abrem um Código Civil aí, está lá. Toda pessoa nascida com vida, toda pessoa, a personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida, né? Então, a pessoa, ela já é uma pessoa, já é sujeito de direitos e obrigações, desde o nascimento com vida, sem entrar nas polêmicas das teorias, né? Mas, então, para que o registro? Porque o registro confere o status de cidadania, né? Quem tem filho pequeno aqui, quem já teve filho, sabe que você dificilmente vai conseguir dar uma vacina no seu filho, matriculá-lo na creche, sem apresentar a certidão de nascimento, porque a partir do registro é que ele ganha esse status. Inclusive, o registro, ele confere ao poder público uma orientação para direcionar as políticas públicas. Então, vocês imaginem Taubaté. Quantos bairros não pedem ao prefeito uma creche, né? E ele só tem verba, por hipótese, né, para fazer uma. Então, ele pode usar esses dados do para poder identificar em quais bairros há mais nascimentos e lógico que essa decisão é discricionária, né? Mas ele pode usar isso também como um dos parâmetros. Registro civil das pessoas jurídicas, né? Se o nascimento com vida já dá personalidade para as pessoas naturais, para as pessoas jurídicas isso não é verdade. As pessoas jurídicas só adquirem personalidade jurídica com o registro dos seus atos constitutivos no registro próprio, né? Eu não vou entrar em detalhes para não cansá-los, mas as pessoas jurídicas são aquelas que estão no artigo 44 do Código Civil, né? Sociedades, associações, etc. Quase todos ali vão ser registrados no registro civil das pessoas jurídicas, né? Salvo as sociedades empresárias que ganham, né, a personalidade jurídica com o registro de seus atos no registro mercantil a cargo das juntas comerciais. Registro desses documentos, esse eu vou pedir licença para pular, porque tem uma competência subsidiária, né? Ele tem relevância, não, se tiver alguém do RTD aqui, por favor, me perdoe, né? Ele tem uma competência subsidiária, mais importante na legalização de documentos estrangeiros, né, que tem que ser apostilados, traduzidos por um tradutor público juramentado, também esse tradutor tem que ter registro na junta comercial, e aí depois disso ele é registrado no registro dos documentos, aí você pode usar, né? Facinho, né? Menos de um ano você faz isso. Tabelionato de protesto, né? Esse é um cartório um pouquinho odiado, né? Inclusive pelo meu pai, que é um pequeno comerciante lá de Niterói. O cartório de protesto, o que ele faz? Ele publiciza a informação de que houve um inadimplemento. Então, você vendeu uma bicicleta para o seu vizinho, ele te deu um cheque, não pagou, você vai no cartório, leva o cheque, o tabelião vai fazer uma tentativa de cobrança sumária, né? Vai notificar o seu vizinho para ele te pagar o cheque lá em 3 dias. Se ele não pagar, ele vai ser protestado, ele vai ficar, essa informação vai para os órgãos de proteção de crédito, né? Popularmente a gente fala que vai ficar com o CPF com restrição, né? Mas a importância do tabelionato de protesto não é só para os títulos particulares. Ao contrário, para os títulos públicos, para as certidões de dívida ativa, ele é importantíssimo. No QR Code aí, no primeiro, eu tenho um artigo pequeno, está até publicado na Faculdade de Direito de Lorena, que eu falo disso com mais vagar. Mas só para vocês terem
uma noção, tem um estudo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que o retorno do protesto é 19 vezes maior do que o da execução fiscal. E tem um estudo do IPEA também, Instituto de Pesquisa Aplicada, que mostra que isso é de 2010, então já piorou, mas o custo de cada processo de execução fiscal para o Estado, né, no caso para a Fazenda Federal, é R$5.000. E para protestar, quanto que o credor paga para protestar? Nada. O protesto é gratuito para o credor. O tabelião suporta os custos e ele só vai receber se o devedor pagar. Né? Se o devedor não pagar, o tabelião não recebe nada. E o trâmite médio de uma execução fiscal, segundo esse estudo do IPEA, é de 9 anos. Né? E o cartório de protesto é de 12 dias. Bom, notas, eu vou falar do notas rapidinho, porque o professor Anderson já está me olhando aqui com uma cara, né, que eu estou ficando apreensivo. Brincadeira. O notas. Esse é o que vocês mais conhecem, então eu vou me concentrar aqui nos principais atos, que são os protocolares. Né? Então tem o testamento. Vocês viram que eu pulei princípios, né? Então eu vou tentar falar aqui durante os atos. O princípio da publicidade. Todos os atos lavrados no tabelião ou por qualquer cartório são públicos, mas isso não afasta o dever de sigilo. Então, por exemplo, vou fazer um divórcio. A pessoa me contou que ela está se divorciando porque ela foi traída, né? Isso está resguardado pelo direito de sigilo, só é público que vai na escritura, né? Tem as procurações também, atas notariais, ninguém gosta de lavrar porque é chato, né? Ata notarial é o seguinte: o tabelião é convidado a presenciar uma situação e lavrar a ata descrevendo o que ele está vendo. Então, é muito comum o WhatsApp, né? Já fiz para corretor de imóvel a conversa com o cliente, porque o cliente ele fez o trabalho, o cliente fechou por fora, sacanagem, né? E aí ele fez a ata para tentar receber a comissão. Já fiz ata para um senhor que ele queria parar de pagar a pensão para a ex-mulher, porque ela falava que não trabalhava, mas ele descobriu que ela estava trabalhando. Ela estava empenhada no meretrício, né? Vocês não sabem o que é isso, né? Depois vocês pesquisem aí. E ela estava oferecendo os serviços num site. Então eu fui fiz a ata para ele, verificando aquilo, né, os anúncios e tudo. E aí ela descobriu que ele sabia, tirou os anúncios do ar, mas aí era tarde, a ata já estava, né, doutora? Já estava pronta. Que mais? Escritura pública, então, muito rapidamente. Para lavrar uma escritura pública, basicamente você precisa conferir a documentação das partes e do imóvel. E como é que você vê a documentação do imóvel? Por meio da certidão da matrícula, ela tem um prazo de 30 dias. Então, vamos aqui rapidinho, vamos supor que eu vá vender um imóvel, né? E aí eu anuncio esse imóvel e eu recebo 3 propostas, né? Uma da doutora Tânia, uma do doutor Anderson, uma do doutor Saulo. E eu tenho a brilhante ideia de fechar com os 3, né? Doutora Tânia, doutora Ana Paula, eu estou ficando doido. E aí eu tenho a brilhante ideia de fechar com os 3, né? Eu faço uma escritura lá em São Luís do Paraitinga, a minha querida São Luís do Paraitinga, onde eu iniciei a carreira, na segunda-feira. Depois de 10 dias eu faço uma em Taubaté. Depois de 10 dias eu faço, mas tem que estar no prazo de 30, né? Mas alguns dias depois eu faço outro em São José dos Campos. Quem que vai ser o dono do imóvel? Quem registrar primeiro, né? E os outros? O que os outros vão ter? Eles vão ter direito a ser indenizados, né? No direito a gente fala que a situação se resolve em perdas e danos, né? Claro que isso é um eufemismo, né? Porque obviamente que eles não vão receber nada, porque ninguém dá golpe nos outros e deixa o dinheiro dando bobeira no banco, né? Tem casos que o direito é otimista, né? O caso de maior otimismo do direito, eu queria ter o otimismo do autor que fez esse artigo que eu vou citar, eu até sei quem ele é bem famoso, né? Que é o artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. Acho que o professor Anderson vai concordar comigo. Essa é a lei de falências, né? Quem não sabe, falência é o seguinte: você pega os bens que sobraram do devedor,
e você paga aos credores naquela ordem da lei. E essa lei ela é muito otimista, porque ela tem vários incisos. Então começa lá. Primeiro tem um fura-fila muito justo, né? Que é crédito decorrente de acidente de trabalho. Nem sei porque eu comecei a falar isso, mas eu vou terminar só para vocês não ficarem curiosos. Depois crédito trabalhista até 150 salários, depois está lá bancos, depois está lá crédito tributário, União, Estados, municípios, depois está lá pirografado, mas é claro que ninguém ali vai receber, só o primeiro e o segundo, no máximo alguma coisinha de imposto. Por quê? Se o cara tem dinheiro para pagar funcionário e banco, ele não vai falir, né? Gente, claro que na lei não está escrito banco, está escrito créditos com garantia real, mas eu ainda não vi um banco emprestar dinheiro para ninguém comprar nada sem pegar o bem como garantia, né? Bom, registro de imóveis, sistema de registro de imóveis. São dois sistemas principais, o sistema de títulos francês, muito frágil, que é adotado nos Estados Unidos. No nosso exemplo aqui da venda para os três títulos seriam registrados. Por quê? É quase um cadastro. O oficial não faz uma análise, não é o registro que transfere a propriedade, é o próprio título. E aí, quando você quer comprar um imóvel, como é que você faz? Você precisa pagar alguém para olhar para você, para ver se a pessoa que está te vendendo tem direito. Na França, quem faz isso é o notário, nos Estados Unidos, quem faz isso é um advogado, né? Então, você contrata um advogado, ele vai lá, pesquisa os títulos para ver se quem te vendeu tem direito. Ou você contrata uma title company, que é uma empresa especializada em fazer isso, né? E como você não tem tanta segurança assim, você faz um seguro também. Para caso a pessoa que te vendeu o imóvel, caso ela não seja a dona, você vai ser indenizada. Só a título de curiosidade, o World Trade Center, aquele prédio famoso lá que caiu, a pesquisa de títulos dele demorou 3 anos, vocês imaginem, né? E a gente aqui reclama quando o registro demora mais de 10 dias, que é o prazo máximo legal, né? Outro caso, também esses casos, quem conta é um registrador muito respeitado aqui em São Paulo, Leonardo Brandelli, do cartório de Jundiaí. Ele conta que os Estados Unidos, certa feita, compraram um prédio para instalar a embaixada em Moçambique. E perderam todo o valor porque descobriram que quem vendeu não era o dono, né? Inclusive, Moçambique, durante um tempo, não tinha registro civil. Não tinha registro de imóveis, né? Estavam em guerra civil. E aí, quando eles se reorganizaram lá, o Banco Mundial exigiu que eles instalassem um cartório de registro de imóveis para receber os recursos do banco. Essa é uma exigência para qualquer país. Bom, senhores, desculpem a correria. Acho que nós encerramos aqui a primeira parte. E vamos entrar em concurso público. Eu vou falar primeiro, né? Eu vou falar basicamente do concurso de cartórios. Espero que vocês se animem a fazer o concurso. Como é que é o concurso? Primeiro você faz um provão chamado ENAC, Exame Nacional de Cartórios, e esse concurso te dá um certificado que te dá o direito de se inscrever num concurso de cartório que é organizado pelos estados. E aí você tira 60, né, de 100 questões, está aprovado, vai receber esse certificado, vale por 6 anos, e aí você está apto a prestar o concurso nos estados. Como é que é a dinâmica do concurso no estado? Uma primeira prova objetiva, 100 questões, depois uma prova prática, vocês vão fazer uma peça prática, normalmente vai ser uma escritura, mas pode ser qualquer peça prática, uma dissertação e 4 questões discursivas. Aqui em São Paulo tem estado que cobra só 2 questões, normalmente 4 horas. Aí, aprovado nessa prova, você vai entregar os documentos, né? E fazer o exame psicotécnico, né? Se você passar, aí você vai ser chamado para fazer a prova oral. Também tem a análise de títulos, né? Mas agora, graças a Deus, é com um peso reduzido, né? Na minha época não era assim. Tinha gente que fazia 20 pós-graduações em um ano para ter 10 pontos de título. No concurso do Rio Grande do Sul, eu estava aprovado entre os 50, caiu para 100 e pouco, né? Conseguiram uma liminar para poder usar os títulos. Olha que loucura. Mas graças a Deus isso melhorou muito, agora não é mais assim. Bom, aí aprovado, você vai para a audiência de escolha. A audiência, eles chamam, obviamente, na ordem de classificação. Primeiro escolhe, depois segundo. Aqui em São Paulo, o concurso é dividido em 3 grupos. Você faz uma prova, a primeira prova é geral, mas a segunda não. Você faz uma prova para o registro civil das pessoas naturais, uma prova para o registro de imóveis e uma prova para o tabelião de notas, né? E aí
você vai ter classificação nesses 3 grupos. Na audiência, você é chamado para escolher. Normalmente, eles deixam você trocar. Então, chama primeiro o registro civil, você escolhe. Se na hora do notas tiver um cartório melhor, você pode trocar. Mas em São Paulo não tem reescolha. Ou seja, escolheu ali, acabou. Alguns estados, o que eles fazem? Para evitar que o cartório continue vago, porque tem muita gente que escolhe e não assume. Alguns estados fazem uma segunda sessão de reescolha, né? Depois do prazo regulamentar para a pessoa entrar em exercício. Você escolhe, é nomeado na sessão de escolha e depois você entra em exercício perante o seu juiz corregedor. Bom, concurso público, agora, para a gente encerrar, porque vocês já estão cansados, né? Eu imagino, sexta-feira ainda. Concurso público. Eu trouxe aí algumas dicas que eu utilizei na minha preparação, que eu acho que são muito importantes. Eu espero que vocês aproveitem nos estudos de vocês, inclusive para a faculdade. Um pesquisador chamado Ebbinghaus, estudando a memória, ele queria saber quanto tempo nós demoramos para esquecer novas informações, e ele bolou com a pesquisa dele uma famosa curva do esquecimento. Como é que é isso? Uma informação nova, depois de 24 horas, você esquece aproximadamente 50%. Claro que isso varia do foco que você está, do seu interesse, da complexidade do tema, mas em termos gerais é isso. Depois de 48 horas, você esquece mais 70%. Depois de uma semana, você esquece... chega a esquecer 90%. Então, como é que a gente mitiga isso? Fazendo revisões constantes. E a mais importante é a primeira. Se vocês forem dormir sem revisar o conteúdo da aula daquele dia, vocês jogaram no lixo 50% do que vocês estudaram, né? Do que vocês aprenderam. Então, faça a primeira revisão. É uma revisão rapidinha, 5, 10 minutos, só para gravar. Aí depois, no dia, 48 horas. Então, no dia seguinte, você faz mais uma revisãozinha, 5, 10 minutos no máximo, são suficientes. E depois de uma semana, você faz a terceira e última revisão. Então, o que eu proponho? Que vocês se separem os primeiros 10 minutos do estudo. Vamos dividir o estudo em 1 hora, né? Vocês viram que eu fiz uma tabelinha aí? Eu peço desculpa para quem pegou o papel grande, que está meio esquisito aí, porque eu subestimei a quantidade de pessoas interessadas em me ouvir falar sobre cartório, né? Eu lembrei que vocês conhecem a piada do CrossFit? É assim, você faria CrossFit? Perguntaram para o rapaz. Aí ele falou assim, depende, qual parente meu foi sequestrado, né? Então, vocês iriam ouvir uma palestra sobre cartório, né? Depende. Mas enfim, então você divide lá. Eu não tenho nada contra CrossFit não, gente, tá? Só que eu lembrei da piada. Eu só não admito beach tênis. Se tiver alguém aqui que faz beach tênis, por favor... Brincadeira. Então, eu dividi o estudo num período de 1 hora, 10 minutos para as revisões, 40 minutos para estudar o conteúdo do dia e 10 minutos para resolução de questões. Então, vocês viram aí, eu propus 10 matérias, né, que normalmente ficaram no concurso. Você vai estudar uma matéria por semana, isso também pode e deve ser usado na faculdade. Você vai estudar uma matéria por semana. Então, segunda-feira, por exemplo, é importante vocês terem essa tabelinha para vocês se controlarem. Segunda-feira você vai estudar civil. Então, você vai pegar uma matéria nova e estudar civil. De manhã. De tarde, você vai estudar penal. No outro dia, administrativo e constitucional. Então, como é que você vai fazer? Os primeiros 10 minutos, você vai revisar a matéria da véspera e da semana anterior. 5 minutos para cada uma. Aí você matou o esquecimento. Claro, isso em teoria, né? Isso ajuda muito, mas... outra coisa, eu estou falando isso para vocês experimentarem, ver se isso é adequado para vocês, né? Não estou falando que vai funcionar para todo mundo. Mas aí, 40 minutos a matéria do dia e 10 minutos resolução de questões. Muito importante resolver questões, principalmente de prova objetiva, porque se tem uma raça preguiçosa, é uma brincadeira. Se tiver alguém aqui que elabore questões, é uma brincadeira. Se tem uma raça preguiçosa, quem faz questão. Porque as questões se repetem muito. É impressionante. Tem concurso que você pega, nossa, de novo isso, né? E essas questões vocês não podem errar. Vocês não podem errar questão repetida, nem questão fácil. Vocês só podem errar questão difíceis, né? Senão vocês vão sair da briga. E por fim, para finalizar, eu já estou abusando muito da paciência de vocês, a agenda de estudos, muito importante. Não é uma boa ideia você falar assim, amanhã eu vou estudar. Isso não funciona. Também não adianta você falar assim, amanhã eu vou estudar direito civil. Também não funciona.
O que funciona? Amanhã eu vou estudar Direito Civil, parte geral, do artigo 1º ao 10º. Isso funciona. Eu vou ler da página tal até a página tal do livro e tal. E é importante que vocês façam os seus resumos, né? Vocês peguem vocês estão numa excelente faculdade, comecem fazendo as anotações de aula e complementando com os livros de doutrina, complementando com as questões dos concursos. O que vocês errarem, vocês incluam no resumo de vocês, e vocês vão terminar com o melhor material possível para vocês estudarem. Rapidamente, como é que eu fazia a minha primeira revisão? Eu fazia o seguinte, a do dia, né, para você não ir dormir sem. Eu anotava nas aulas em papel e caneta, eu não levava computador, nada. E aí, à noite, eu me obrigava a digitar aquilo no computador. Está aí a minha revisão, altamente recomendável vocês guardarem o material de vocês digital, né? Porque a lei muda muito, e para vocês incluírem informações novas é muito mais fácil. Se vocês fizerem tudo no papel, fica uma bagunça, seta para cá, para lá, risco, né? Bom, senhores, desculpa aí pela correria, eu acho que eu consegui atacar tudo. Os últimos QR Codes são mais um minutinho só. São vídeos inspiradores que me ajudaram muito na minha caminhada, espero que vocês gostem. A exceção do último. Em 1920, o segundo maior jurista brasileiro, na minha opinião, Rui Barbosa, né? O primeiro, para quem quiser saber a minha opinião, né, que importa muito, é o alagoano Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Mas Rui Barbosa, um dos maiores juristas do Brasil, ele foi convidado para ser paraninfo dos formandos da USP de 1920. E graças a Deus ele ficou doente, não pôde ir. Graças a Deus, por quê? Porque o discurso que ele ia falar, ele escreveu para que fosse lido. E esse discurso se chama Oração aos Moços. Está aí para download no último QR Code. Vocês não estão infringindo direitos autorais, é na própria Fundação Casa Rui Barbosa. Na minha opinião, esse livro deveria ser adotado no primeiro semestre de toda a Faculdade de Direito. Ele dá dicas valiosíssimas para nós da área jurídica. Bom, senhores, era isso. Vocês têm meu contato aí no final, podem me chamar lá no Instagram, vocês conseguem acessar meu WhatsApp. Meu cartório está à disposição de vocês. Quem quiser conhecer o cartório, pode ir lá me visitar. Eu tenho o maior prazer em receber todos vocês lá. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado.